Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Gente, eu estou passando aqui mais uma vez no canal Renovo da Palavra e nessa oportunidade eu gostaria de comentar um pouco sobre três expressões dentro da escatologia. A primeira, alarido. A segunda, voz de arcanjo. E a terceira, trombeta de Deus. Mas antes, porém, de eu adentrar nos comentários, eu quero pedir a você, deixe o seu joinha nesse vídeo para que o YouTube possa recomendá-lo para outras pessoas também assistir. Ok? Estamos combinados? Então vamos lá. Onde na Bíblia nós encontramos essas três expressões? Elas se encontram em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Deixa eu ler para você esse versículo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Este daqui, gente, é o texto clássico que é usado para ensinarmos acerca da doutrina do arrebatamento da igreja. Porém, gente, esse texto, ele traz muitas polêmicas dentro da escatologia. Por que isso? Porque existem várias linhas de interpretação acerca do arrebatamento. Entre elas, eu quero destacar as duas principais, que é o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Exatamente o que o pré-tribulacionismo ensina? Gente, o pré-tribulacionismo ensina que a volta de Jesus dar-se-á em duas fases distintas. A primeira fase, comumente chamado de arrebatamento da igreja, não será visto e nem percebido por ninguém. Somente os santos vão ver e vão perceber, vão participar. E depois, a segunda fase da segunda vinda de Jesus, ele retorna à terra com os santos. E nesta oportunidade, sim, todo olho o verá. Então, esta é a visão pré-tribulacionista. Por outro lado, a visão pós-tribulacionista, ela compreende que a volta de Jesus vai se dar num evento único. Ele há de vir depois da grande tribulação e todo olho o verá. Perfeito, nós compreendemos isso daí. Então fica algumas dúvidas, fica uma série de polêmicas no entorno dessas duas visões. Um dos argumentos dos pós-tribulacionistas acerca da visão pré-tribulacionista, um dos argumentos é exatamente este texto aqui. Pois o texto fala sobre alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Primeiramente, o que é alarido? Alarido, gente, são gritos de guerra, também são gritos festivos. Voz do arcanjo, isso indica que o arcanjo vai estar presente também neste evento. Ou seja, o arcanjo, ele vai ser o arauto, ele quem vai vir anunciando a chegada do Senhor. E a trombeta de Deus, essa trombeta aqui, gente, ela vem trazendo bênçãos para a igreja. Ela vem nas entrelinhas dizendo que o momento é chegado da noiva subir e se encontrar com o seu noivo. Mas o que tem em comum nessas três expressões? Essas três expressões têm em comum barulho. Gente, isso daqui representa muito barulho mesmo. A atmosfera terrestre, ela será tomada por esse barulho. Então, o pós-tribulacionismo, com base nisso, afirma que isso não é possível. Não é possível tudo isso aqui acontecer e ninguém perceber. Somente os santos. Mas vamos lá. Agora vamos desenvolver um pouco mais da visão pré-tribulacionista. Sabe por que o pré-tribulacionismo ensina que nada disso será percebido? Vamos lá. Primeiro raciocínio. 3 grupos de pessoas vão estar aqui na Terra por ocasião do arrebatamento. Memorize bem junto comigo os 3 grupos de pessoas, ok? Primeiro,
os ímpios. Os ímpios são aqueles que desprezam as coisas sagradas. Em outras palavras, os ímpios são aqueles que não creram em Jesus. O segundo grupo de pessoas que vão estar aqui na terra por ocasião do arrebatamento da igreja vai ser o grupo dos crentes, mas os crentes nominais, aqueles que não têm perfil de crente, aqueles que não têm caráter de cristão, aqueles que as suas obras não condiz com a realidade do cristianismo. Esses daí vão estar aqui na terra e, à semelhança dos ímpios, também não vão perceber a chegada de Jesus, o alarido, voz de arcanjo, todo o barulho que esse evento vai causar. E, por fim, o terceiro grupo, gente, que vai estar aqui na terra, vai ser o grupo dos santos, porque somente os santos vão ouvir, ver, vão perceber e vão participar deste evento. É evidente que os santos, eles são a noiva do Cordeiro. Isso aqui é um chamado para o casamento, para as bodas do Cordeiro. É evidente que os santos, eles são os redimidos, eles são o corpo de Cristo. Então, dentro da visão pré-tribulacionista, somente a eles cabem ouvir isso daqui, ver, perceber e participar. Gente, eu poderia deixar aqui várias razões pelas quais eu creio também dessa maneira, mas eu vou trazer somente uma razão, ok? Qual é a razão que eu vou trazer pela qual eu creio que vai ser dessa forma? Eu vou mostrar para você agora, dentro das Escrituras, que já aconteceu um evento na Bíblia muito parecido com este daqui, onde o sobrenatural se manifestou com tamanha magnitude, onde o sobrenatural se manifestou e não foi percebido por todos. Só foi percebido a quem de direito. Então vamos lá. Vamos sair um pouco aqui de 1 Tessalonicenses 4,16 e vamos para 2 Reis, capítulo 6. Eu quero ler para você o versículo 16 e já vou fazer aqui algumas considerações. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Qual é o contexto geral aqui, gente, de 2 Reis, capítulo 6? Vamos lá. Gente, o rei da Síria estava fazendo guerra contra Israel. O profeta Eliseu, por divinas revelações, ele sabia todos os planos do rei da Síria e passava as informações para o rei de Israel. Então os planos do rei da Síria eram todos frustrados. Mas resumindo, o rei da Síria ficou sabendo disso e mandou um grande exército cercar Samaria. Um grande exército cercou a cidade de Dotã, em Samaria. Este exército tinha que trazer o profeta Eliseu a qualquer custo. Porém, gente, olha só que coisa linda. Pela manhã, o Geazi, verso 15, o moço do profeta Eliseu, ele levantou-se muito cedo e viu a cidade de Dotã toda cercada pelo exército da Síria. Ele correu até o profeta e disse: ah, meu senhor, que faremos nós? Aí sim vem o versículo 16 que eu acabei de ler. Olha a resposta do profeta para Geazi: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou, gente. Deus abriu os olhos de Geazi e foi contemplado por Geazi carruagens e cavalos de fogo. Eliseu está fazendo referência aqui no versículo 16 às miríades de anjos. Ele está fazendo referência aqui no versículo 16 às hostes espirituais de anjos, os exércitos celestiais que ali estavam ao redor do exército da Síria. Gente, 3 grupos de pessoas estão presentes aqui. Primeiro grupo,
o exército da Síria. Quem eram o exército da Síria? Estes eram os pagãos, eles não tinham conhecimento de Deus. Eles perceberam a presença dos exércitos celestiais? A resposta é muito simples. Não, eles não perceberam. Eles ouviram, eles viram? Não, eles não ouviram, eles não viram. O segundo grupo de pessoa que está aqui nesse texto é o grupo dos crentes nominais, representado por Geazi. Apesar de ser crente em Jeová, mas Geazi não tinha uma vida que condizia, ele não tinha perfil de crente da época, ele não tinha caráter de crente da época no Deus de Israel. Então Geazi, ele estava vendo? Claro que não. Ele não percebeu, não ouviu que os exércitos celestiais estavam ao redor do exército da Síria. O terceiro grupo de pessoa que está aqui, representado pelo profeta Eliseu, que lá em 2 Reis, capítulo 4, nesse mesmo livro, versículo 9, a sunamita, ela afirma que o profeta Eliseu era um santo homem de Deus. Então fica muito claro aos nossos olhos que Eliseu sabia tudo o que estava acontecendo ao redor do exército da Síria. Ele percebeu, ele sabia da presença das hostes espirituais, os exércitos celestiais. E eu creio também, tá, gente? Já que os exércitos celestiais estavam aqui, o general também estava presente. Por isso ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí Eliseu orou e pediu, Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Deus abriu os olhos de Geazi e ele também passou a contemplar os exércitos de Deus ao redor do exército da Síria. Você tem um Geazi de tempos antes, sem ver nada e sem perceber nada do que estava acontecendo. Você agora tem um Geazi com os olhos abertos, vendo e percebendo. Sabe por quê, gente? Porque Deus precisa abrir os olhos. Se Deus não abrir os olhos, ninguém percebe. Mas voltando ao texto de Tessalonicenses, que fala acerca do arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a gente tem a seguinte conclusão do assunto. É possível sim, gente, apesar dos alaridos, apesar da voz do arcanjo e também da trombeta de Deus, é possível sim Jesus se manifestar, não ser visto e nem percebido. Por qual motivo? Por qual razão? Porque a Bíblia já apresenta no seu conteúdo um assunto idêntico a esse, onde o sobrenatural aconteceu e só foi percebido pelo santo homem de Deus e também por aquele a quem o Senhor quis abrir os olhos no momento certo. É assim que nós cremos que será o arrebatamento da igreja. Jesus vai se manifestar, a trombeta vai soar, o arcanjo vai bradar, o alarido vai acontecer, mas só os santos vão ser levados ao encontro do Senhor nos ares. E todo olho verá, só no momento certo, na segunda fase, quando o próprio Deus vai abrir os olhos de todos aqueles que Ele quer que vejam o evento, e assim vai consumar a segunda fase da segunda vinda de Cristo. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a compreender um pouco mais sobre a escatologia, deixa o seu joinha e compartilhe com os seus contatos. Maranata, o nosso Senhor vem. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.